Salve Maria! Que bom que você está conosco mais uma vez nos Perfumes de Rosa Mística. Bom tê-lo conosco. E aproveite, divulgue para seus amigos, aqueles que não nos conhecem ainda. Divulgue o nosso canal, os Perfumes de Rosa Mística, para que os perfumes dela e os perfumes de Jesus possam chegar até você, chegar até sua casa. E hoje, em especial, nós vamos falar de um assunto profundo. Muito profundo, né? Especial. Eu me lembro que São João Dom Bosco, ele teve um sonho, né? Nesse sonho que ele teve, ele via uma grande embarcação, que estava ali padres, bispos, estava o Papa, estava a igreja. Do outro lado, a embarcação inimiga, e ela estava vencendo, né? Mas de repente, duas bandeiras se levantam, né? Dois estandartes, né? Um era a devoção à Virgem Maria e outro era a Eucaristia. Aquele instante que esses estandartes se levantaram, amor, aquele barco ganha uma força enorme e daqui a pouco, diante de tantos inimigos, o barco da igreja vence. Só. Olha a importância disso. Olha, né? A dica, não é dica, né? Olha a orientação profética que ele teve através desses sonhos. Para nós, né? Foi para ele, mas é para nós, para a igreja, é para nós. E para nós. E Nossa Senhora Rosa Mística, ela fala na aparição a Pierina da importância da Eucaristia. Tanto é que ali próximo ela pede que se colhesse ali, né, o trigo, e aquele trigo que ela abençoou, né, se transformasse em pães eucarísticos e que fosse mandado para o Vaticano, né? Então ela fala da importância da Eucaristia, como ela fala em todas as aparições dela, né? Sim. Por que nós estamos falando disso hoje, gente? Porque nós queremos começar a contar essa história para você, né? Lá por volta do ano 1100, 1191, nasceu, né, Juliana, né, que depois viria a ser Santa Juliana de Cornilon. Ela nasceu na Bélgica, né, em Liege, na Bélgica, também conhecida como Santa Juliana de Liege. E embora todos os dias a gente tenha Eucaristia, ela desde criança muito devota e uma menina santa desde criança, né, assim, começou a ter experiências místicas do Senhor, né? E ela tinha sempre uma visão, aí acabou entrando para o convento, né? E ela sempre tinha uma visão, ela começou a ter essa visão de uma lua, né? O Senhor mostrava para ela uma lua, e dentro dessa lua um ponto preto, né? Sempre esse ponto preto, né? Uma vez, duas vezes, olha para você ver, nós estamos falando de 1100 e poucos, 1190, 1200 ali, né? Perto de 1000 e um pouco antes disso, né? Perto de 1200. E aí, Nosso Senhor revela a ela que aquele ponto preto que estava a lua era o simbolismo da igreja. Né? E aquele ponto preto simbolizava que não existia uma festa solene para a Eucaristia. Olha que interessante, uma festa da igreja que fosse preparada para um dia especial da Eucaristia. Porque é interessante, você poderia falar assim, mas tem ali a Quinta-feira Santa, onde é instituída a Eucaristia. Mas ali na Quinta-feira Santa, percebe-se que Jesus, quando ele reúne ali com os discípulos, ele tem a Santa Ceia, tem o lava-pés, né? Tem a instituição do sacerdócio, nós temos vários momentos solenes, mas não é o momento exclusivo da Eucaristia. E por isso o próprio Jesus, né, começa a suscitar na igreja, através, né, em vários corações. Ali nós estamos falando de uma que realmente para a gente realmente é uma referência, né, porque ela desde pequena, conta-se que desde pequena... Desde os 5 anos de idade. E ela meditava aquela frase, inclusive está no Evangelho, hoje nós estamos gravando aqui hoje, no dia 19 de maio, e ela, o Evangelho, inclusive fala disso, né, e Jesus fala: permanecerei convosco até o fim dos tempos. Né? E essa frase, que interessante, providência, né? Estamos falando disso, e essa era a meditação dela. Essa meditação, ela meditava sempre nessa frase. Aquilo ficava ressoando na alma dela com muita frequência. E aí... E acontece, pois é, que e essa experiência, né, dessa visualização. E ela teve, aos 16 anos, ela teve essa primeira experiência. Só que ela guardou isso, gente, por 20 anos. Por que ela guardou isso? Ela deixou isso maturar para ver se isso era de Deus mesmo. Né? Ela contou para duas freiras, amigas dela, muito íntima, né?
Mas ela foi guardando isso para entender se isso mesmo era de Deus, se provinha. E aí ela pedia a essas irmãs e outras pessoas para conversar com padres, com teólogos, para ver se tinha sentido, sem falar que ela teve a visão. E as respostas que vinham eram positivas, né? E aí ela tinha um grande amigo também, um padre amigo, que este padre, que era padre Tiago, né? Olha que você vê que interessante, né? Esse padre Tiago se transformou no Papa Urbano IV. E esse Papa, né? Aí ela revela depois a ele, numa carta, realmente o que foi a visão dela. E ele, o que acontece? Ele, em 1264, institui a festa, né, da Santíssima Eucaristia, né, do Corpus Christi. Que interessante isso, E é muito interessante, porque você veja bem, ali, 20 anos antes, ela tem essa visão, nessa visão dessa lua, com esse pontinho preto, Jesus revelando a ela que a igreja dele não tinha uma data solene que festejasse o Sacratíssimo Coração dele, né, que fosse uma festa realmente da Eucaristia. 20 anos aí ela confidencia, né, quase 20 anos depois, para o cônego, né, naquela época ainda, não era papa, e mais ou menos 20 anos depois tem uma ocorrência que o padre Pedro Praga, ele estava com um dilema espiritual bastante grande, né? Ele ficava com o coração duvidoso. Será que realmente aqui na Eucaristia é realmente o corpo e sangue de Jesus? Então ele trazia isso, ele já vinha com Não que ele duvidasse 100% da fé, mas tinha uma dúvida, mas era uma tentação. Exato. Era uma dúvida, é importante colocar isso. Exatamente. Né? Vinha essa tentação de dúvida ao coração dele. Né? E isso estava incomodando, tanto estava incomodando, que ele estava fazendo um caminho até Roma, né? Realmente um caminho de oração mesmo, né? E nesse caminho ele passa ali por Liege, se não me engano, Liege, não é isso? Na Bélgica, né? Isso. Quando ele passa ali, ele então vai celebrar a Eucaristia. Naquele momento que ele está ali, né, e a mente dele ainda, as tentações vindo, provocando ele com esses pensamentos, né, de dúvidas e tudo. Na hora da consagração, a hóstia começa a derramar sangue. Isso era público, né? As pessoas que estavam ali naquela Santa Missa perceberam o que estava acontecendo. E ele então em prantos, né? Ele até sem saber o que fazer, ele né, pega ali a Eucaristia, já derramando sangue, pingando sangue, né? E leva. E olha, pra você ver a providência de Deus, como é que Deus providencia todas as coisas. A poucos quilômetros dali, na cidade vizinha, o Papa Urbano IV está ali. O Papa Urbano IV, que lá atrás, antes de ser Papa, tinha recebido a confidência ali de Santa Juliana, do desejo do coração de Jesus de que fosse instituído um dia específico para a Santa Eucaristia. Olha como é que Deus vai... Os fatos vão mostrando o que Deus, né, quer mostrar para a igreja, né? E é muito interessante que o Papa Bento XVI, ele faz uma homilia maravilhosa, né, sobre Santa Juliana e sobre essa festa, e ele diz o seguinte: o que aconteceu com Juliana de Cornillon reflete-se frequentemente na vida dos santos. Para se ter uma confirmação de que uma inspiração vem de Deus, é preciso imergir-se sempre na oração, saber esperar com paciência, procurar a amizade e o confronto com outras almas boas e submeter tudo ao juízo dos pastores da igreja. Olha que interessante. Aí ele cita que o bispo de Liege, o Dom Roberto, né, após hesitações iniciais, aceitou, né, instituir essa festa na diocese. Mais tarde, outros bispos aceitaram e foi Urbano, né, em 1264, que oficializou essa festa como Papa, né, na Eucaristia, né? Então, olha que interessante. Agora, ela teve pessoas que foram contra ela, do próprio clero, da própria ordem dela. Ela teve os combates e pessoas que foram contra isso, que não concordavam, se opuseram, né? E se opuseram a isso. E ela, com muita paciência, ela aceitou tudo no tempo certo. Deus fez o que tinha
que fazer. Olha para vocês verem que interessante, né? E ela tem uma história também interessante, que quando ela estava morrendo, falecendo, ela não podia comer nada. Só que ela pediu o padre para colocar a hóstia no coração dela, né? O padre chegou e colocou, né? Deixou a hóstia aqui, ali próximo ao coração, e milagrosamente aquela hóstia desaparece. Conta-se, né, a história, isso. E aquela hóstia desaparece, e quando ela falece, né, ali passado alguns momentos, não sei quanto tempo ela falece, as irmãs vão tirar a roupa dela para pôr o hábito, e está cravado na pele dela a cruz com o símbolo eucarístico, né? E olha que interessante, né? E a gente está contando isso tudo para você por quê? Porque nós estamos aproximando, né? Essa semana é a semana da festa, né? Que a gente vai adentrar aí a semana do Corpus Christi, da festa eucarística. E olha para você ver o quanto que é importante a Eucaristia na nossa vida. Eu já vi, né, algumas pessoas, né, de outras denominações falar assim, eles adoram uma bolacha, adoram aquilo ali. Gente, o quanto que as pessoas não sabem a maravilha que é a Eucaristia, que já foi provado por milagre eucarístico e tudo, mas, né, o próprio Jesus fala, né, eis aqui o meu corpo, eis aqui o meu sangue. É o próprio Cristo, né, que nós adoramos, né, aquele que está conosco todos os dias até o fim dos tempos, né? Como, né, a Santa Juliana meditava, né? Então a festa do Corpus Christi é uma oportunidade para quê? Primeiro, para a gente se preparar com uma confissão. É muito importante se preparar para a confissão. Para a gente reparar os nossos pecados e para a gente ali adorar, amar, né? E dar o devido honra e adoração, né, a este momento que é o Corpus Christi. Então você sempre, nesse dia, ele é um dia santo. Não é um dia para o pessoal, é um feriado, vou viajar. É um dia para você viver, para você honrar Jesus Eucarístico, porque Ele próprio pediu essa festa. Ele quis que nós tivéssemos esse dia especial com Ele, né? E de várias maneiras Ele já se deixou perceber, não contou apenas com a nossa fé, né? Ele deixou constatar cientificamente que Ele de fato é o corpo e o sangue dele que estão ali todos os dias esperando por nós. Mas mais especificamente no dia do Corpus Christi, ele espera a nossa adoração. Ele espera que nos realmente rendemos ao amor dele, né? Imagina um Deus tão grande que quer contar conosco, quer nos esperar ali, né, para encontrar conosco. Gente, e que é alimento diário, né? E que é alimento diário. Olha o que Bento XVI fala nessa homilia, né, nessa que a gente busca aqui, olha, nessa mesma que eu tinha lido, né? Gostaria de afirmar com alegria que hoje na igreja tem lugar uma primavera eucarística. Quantas pessoas se detêm silenciosamente diante do tabernáculo para manter um diálogo de amor com Jesus? É consolador saber que não poucos grupos de jovens redescobriram a beleza de rezar em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Então ele vai falando sobre isso de uma maneira maravilhosa, né? Em muitos lugares é dedicado amplo espaço à adoração do Santíssimo Sacramento, tornando-se fonte inesgotável de santidade. Gente, eu tenho tantas experiências com Eucaristia. No meu livro de Rosa Mística, o Jardim Celestial Perfeito, eu tenho uma experiência que eu escrevo lá, que eu sentia como que um chamado, uma locução interior, para ir sempre na capela, né, da Rosa Mística aqui em Montes Claros, né, para rezar. E era Nossa Senhora que chamava, né? Mas chamava e ela me dizia, e eu escrevia ali, né? Quantos passam às vezes aqui tão próximos de Jesus Eucarístico e não entram, né, para fazer uma adoração, para fazer um momento silencioso, né? E aquilo que me atraía chegava ali, né? Quantas vezes, né? Quantas adorações eucarísticas as pessoas derramam lágrimas diante de Jesus, né? Existe até locuções interiores que Jesus fala ali, consola a pessoa, que Jesus recebe ali, que pessoas adoram Jesus, glorificando Ele por tantas coisas na vida. Quantas coisas acontecem naquele momento eucarístico, né, que é impressionante. E essa festa é maravilhosa. E assim, independente de sentirmos ou vivenciarmos essas experiências mais profundas, porque às vezes, e eu falo de mim algumas vezes, eu tô ali fazendo adoração, eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Mas eu fico ali, eu permaneço ali. Porque eu tenho certeza
de que Jesus vivo está ali. E enquanto você falava, me vinha como é bom você ter amigos, como é bom você ter com quem contar, pessoas que você confia, que gosta de estar com você. Eu falo assim, para nós humanos, como é bom nós termos pessoas que estão ali cuidando, que estão ali conosco, né, no nosso dia a dia, né? E eu fico pensando, eu fico imaginando assim, humanamente, na minha, né, excesso de humanidade, pensando da alegria do coração de Jesus em receber você, em me receber, em recebê-lo, ele que fica muitas vezes tão sozinho naquele sacrário, né? A alegria dele de nos receber, de ser visitado por nós, né? Ele que se entregou por nós, mas que tem alegria em nos receber ali, e por isso se permitiu estar ali todos os dias. E mesmo não sentindo, ou sentindo, né, todas as experiências que nós podemos vivenciar ali diante de Jesus Eucarístico, ele faz. Porque independente do que acontece, ele faz em nós, ele realiza em nós. Às vezes de uma maneira silenciosa, muitas vezes silenciosa, ele realiza em nós. E o que ele pede de nós? Que nós possamos ir ao seu encontro. Isso é que ele pede de nós, que nós possamos tirar o nosso tempinho e ir ao encontro dele. E indo ao encontro, ele que é repleto de todas as bênçãos, todas as graças, ele traz para nós todas as graças das quais nós precisamos para nos manter, para aguentarmos a nossa batalha, né? E essa festa, gente, ela é muito linda. Eu fico maravilhado. É uma festa para você ir, para você viver. Um dia para você, inclusive, fazer reparação para a Eucaristia. No nosso livro, né, o 40 Dias com Rosa Mística, a gente tem a reparação da Rosa Amarela. E quando a gente fala, né, aqui da meditação 33, que é reparação 6 pelos pecados cometidos contra a Santa Eucaristia, né? Quando Nossa Senhora, ela vai falando, a gente vai escrevendo nessa locução que a gente escreveu, né? Que ela diz, né? Percebam que mesmo entre os filhos eleitos no próprio catolicismo, existem aqueles que duvidam e não prestam atenção à devida reverência e adoração ao meu filho. Meus filhinhos amados, se soubessem o manancial de graças que corre da Santíssima Eucaristia, jamais deixariam de recebê-la mais vezes, e a receberiam com tamanha gratidão que sua alma se ornaria da pureza das vestes brancas. Reparem tamanha ingratidão, reparem pelas almas que não creem, não adoram, não amam e não esperam no Senhor. Reparem porque muitas almas arrependidas no purgatório desejariam ter algumas horas de vida para adorar e amar meu filho vivo na Eucaristia, e não o podem mais fazer. Então este momento é o convite, e um convite a você. Viva bem essa festa da Eucaristia, viva bem esta linda festa maravilhosa que é, né, a festa do Corpus Christi, né, para a gente resgatar como cristão, como católico, né, encher, né, as igrejas, encher os locais de adoração, fazer, né, a procissão, né? E aqueles momentos, né? Se você puder ajudar naqueles momentos que as pessoas enfeitam as ruas, né? Que coisa maravilhosa. É uma festa, imagina a alegria do coração de Jesus, a alegria dele de ver o seu povo se alegrando. E se você não teve a oportunidade de vivenciar essa festa, vivencie. Eu garanto, se você vivenciar, mais nunca você vai deixar de ir, né? Neste momento, nessa festa. E é festa obrigatória para nós cristãos, porque é uma festa, né, de honra e adoração e reparação, né, ao Santíssimo, né, Sacramento, que é para nós a Eucaristia, o pão vivo, o manjar dos céus. Nós queremos, né, terminar com uma oração, né, pedindo a Deus que possa te abençoar para você viver muito bem este momento. Amado Deus, querido Pai, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor. E em nome de Jesus, nós queremos Te apresentar Teus filhos que estão conosco nesse momento de oração. Nós apresentamos, Senhor Jesus, seus familiares, cada situação que eles trazem em seus corações, cada necessidade, Jesus, cada sofrimento, Pai, cada projeto, cada sonho. Nós Te apresentamos, Jesus. E nós queremos, Deus, pedir que todos eles se tornem verdadeiros adoradores. Pai, transforme-nos em verdadeiros
adoradores. Dai-nos um seu coração sacratíssimo adorador. coração. Dai-nos este coração Dá-nos essa graça, adorador, Jesus. Toca, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, toca em nosso coração. Que o nosso coração possa chegar ao vosso. Que o nosso coração seja desejoso do vosso, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, dá-nos a graça de adorarmos em espírito e em verdade. Dá-nos a graça, Senhor Jesus, de sentirmos um desejo profundo de te adorar, de te amar e te servir, Senhor. Dá-nos essa graça, Jesus. Eu te peço, Deus. Eu te peço, Senhor, pelas nossas cidades, pelo nosso país, pelo nosso mundo, Pai. Eu te peço, Pai, que o teu coração sacratíssimo possa ser honrado, louvado, bendito e adorado, Senhor. Nessa terra de Santa Cruz, Jesus, mas em todo o mundo. Que nesta festa os corações possam voltar para ti, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, também misericórdia, Jesus. Às vezes, como o nosso coração também sangra e o teu, Jesus, por aqueles que não te reconhecem no Santíssimo, que não te conhecem, não te reconhecem, Jesus, neste sacramento, Jesus. Vós que sois o Cordeiro, Jesus. Quantos perdem esse banquete do Cordeiro? Nós pedimos misericórdia, Jesus, a todos esses, que eles possam ter a graça, Jesus, de ter essa experiência, de te reconhecer como Cristo vivo e possam te comungar, Jesus, e possam viver essa experiência de deixar que a alma, né, se encontre com essa tua presença, Jesus. Nós te pedimos, Jesus, que neste momento, Jesus, tu possas tocar aqueles que ainda não te reconhecem, que o Senhor possa tocar aqueles que ainda não vivenciaram a alegria desta festa de Corpus Christi, Jesus. Por isso nós queremos te adorar, te amar, Jesus. Viver essa festa tão especial. Por isso que nós queremos te entregar e consagrar, Jesus, este momento que eu e Eliane estamos fazendo para ajudar tantas pessoas a encontrar nesta festa do Corpus Christi, né, a verdadeiro encontro eucarístico contigo. Que vós que sois o sol eucarístico possa brilhar nestas almas, Jesus, nas nossas almas e de todas essas almas. E que o Senhor possa espalhar pelo Brasil e pelo mundo um grande dia de festa ao Corpus Christi, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Mãezinha. Adorado sejas. Adorado e bendito seja o teu Exaltado nome. Seja, Pai, o teu santíssimo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Que o sol eucarístico, que o Cristo eucarístico, né, chegue até a sua casa, até a sua vida, né, que pela intercessão de Nossa Senhora, que é a ela que foi a primeira a comungar, ela que é a mãe da Eucaristia, né, por intercessão dela que nós possamos viver bem essa Eucaristia, que esse sol eucarístico exale todos os raios de amor para a sua vida. Amém? Amém. É para o mundo que eu te apresento, rosa mística, num simples gesto desta